te buscarei. De madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem sede em te conhecer. Te buscarei. De madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem sede em te conhecer, para ver tua glória e o teu poder. Graças a Deus, né, pela sua misericórdia, por nós estarmos mais uma vez aqui, na casa, né, de Deus, glorificando, honrando o seu nome e também sentindo confortado pela sua presença, pela presença do teu Santo Espírito, né, que acalenta a nossa alma, o nosso coração. Eu convido quem tiver, né, a palavra de Deus, quem tiver, acompanhe, mesmo ouvindo a palavra de Deus, no Salmo capítulo 24. Salmo capítulo 24. Diz assim a palavra de Deus: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Oremos. Paizinho querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, pela grandeza, pela tua grandeza, pelo teu poder, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor, em nossas vidas, guardando, Senhor, o nosso coração e também, Senhor, mantendo a nossa família, Senhor. Sabemos que tudo que o Senhor quer, ó Deus, que as nossas famílias se deem bem, se amem e estejam debaixo dos teus cuidados, Senhor. E nessa manhã, mais uma vez, nós iremos ser desafiados, Senhor, para que nós possamos caminhar, continuar caminhando como família, Senhor. E principalmente, mais ainda, como família do teu reino, Senhor, debaixo dos teus cuidados. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Porque o Senhor tem enchido as nossas vidas, tem preenchido os nossos corações esse amor.
Obrigado pela minha família, Senhor. Obrigado por cada família aqui presente, Jesus. Que Deus venha estar, que o amor de Deus venha estar reinando em cada coração, o amor de Deus esteja reinando na nossa família, Pai. Entregando, Senhor Deus, os nossos filhos nas Tuas mãos. Entregamos, Senhor Deus, a vida de cada casal, Pai, nas Tuas mãos, ó Pai. Através, Senhor, de Ti, Senhor Deus, que Deus venha estar sendo, Senhor, o centro das nossas vidas, Pai. Que o Senhor Deus seja o centro, Senhor, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa. Que nós possamos estar entregando nossas vidas, Senhor, nossos lares nas Tuas mãos, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por você estar aqui no nosso meio. Obrigado por nós estarmos em uma família reunida, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor Deus nos contemplou esse dia, em nome de Jesus. Amém. Sem delongas, dia muito especial, chamar a irmã Mariana para que venha aqui na frente, Deus a use, depois se apresenta também sua família, viu? Seu esposo, fica à vontade um tempo, minha irmã, fica à vontade, tá bom? Fica à vontade, vamos orar. Sim, vamos orar, né? Mais uma vez, pedindo pela vida da irmã Mariana. Convido a irmã Elisângela que ore nesse momento. Querido Deus, nessa hora nós nos encontramos alegre, feliz, porque estamos diante da Tua presença. Nessa hora nós entregamos a vida da Mariana nas Tuas mãos, para que o Senhor possa usá-la, Senhor. Nesta manhã, Senhor, ela venha fazer uma reflexão que nos fortaleça, que nos encoraje, Senhor, a prosseguir, porque nós fazemos parte da família de Cristo, como também temos cada um de nós a nossa família, um projeto do Senhor que nasceu dentro já do Teu coração, ó Deus. O Senhor sendo o Rei das nossas vidas, o Rei do universo, continua nos abençoando. Continua abençoando a vida da Mariana e de toda a sua família, para que eles possam viver na dependência do Senhor e sentir as Tuas misericórdias se renovando sobre a sua casa, sobre as suas vidas a cada manhã. É a nossa oração de intercessão em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, primeiro, pelo convite. Quero agradecer o pastor que deu uma saída ali para pegar água, mas em nome dele agradecer a todos vocês pela oportunidade, pelo espaço, pelo privilégio de eu estar aqui hoje fazendo essa palestra, dando essa aula, mas sobretudo ministrando e trazendo a palavra de Deus como base para a nossa vida, que afinal, sem ela a gente não tem acesso aos princípios. Sem conhecer a palavra, a gente não pode ter uma vida de qualidade. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui essa manhã. Quero agradecer aos visitantes, né, as pessoas que eu vejo aí, os rostinhos que vieram visitar, né, que a gente vê no dia a dia, vê fora, mas hoje a gente está aqui reunido. Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês que vieram. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana, eu sou membro dessa igreja aqui, segundo IPI de Ibiúna. Eu sou psicanalista, sou terapeuta. Sobretudo, eu sou uma pessoa que tem como missão servir a Deus todos os dias. Esse é o meu propósito. Dentro do meu trabalho, dentro da minha profissão, dentro dos lugares, dentro da minha casa. E então, para já dar início, eu quero deixar o tema Vivendo em Família, com Saúde e Fé. Esse é o tema que a gente vai abordar hoje. Eu estou na frente, gente, da tela? Não? Tá todo mundo vendo? Tá dando para ver? Bem? Tá bom. Então, para já dar sequência, eu quero fazer uma pergunta para vocês. A pergunta, para a gente poder começar a desbravar esse assunto de viver em família, é começando por você, começando individualmente. Quem é você? Qual é a sua identidade? Antes de falar de como viver em família, é importante a gente falar de quem a gente é.
do que passa pela nossa cabeça. Porque a nossa identidade, ela é construída dia após dia. Eu gosto muito de uma referência de Paulo que diz que nós somos como potes de barro, ou vasos de barro, dependendo da linguagem. E se a gente é um pote de barro, a gente é moldado dia a dia para se aperfeiçoar, para ser melhor. A honra é dele. Nós somos o pote de barro, que a cada dia está se descobrindo, se conhecendo e sendo moldado. E às vezes a gente vê histórias assim que são muito chocantes, né? De pessoas que tiveram uma grande transformação na vida. E a gente acha que essa história, ela causa um impacto, né? Quando a gente fica sabendo. E é natural você se impactar com uma história de uma grande transformação. Mas a gente também não pode deixar de lado, esquecer que a gente está em transformação a cada dia. A nossa identidade, ela é moldada a cada dia. Uma vez eu atendi uma pessoa e ela chegou com tantos problemas em todas as áreas da vida, que a pergunta que eu fiz para mim mesma é: por onde eu começo? Por onde eu começo a ajudar essa pessoa? Né? Todas as áreas da vida, a área afetiva tinha problema, né? Ela não estava trabalhando, ela estava procurando há meses um trabalho, ela não tinha fonte de renda. Ela tinha os vícios dos mais pesados que você pode imaginar. Ela tinha rancores daqueles mais profundos que uma pessoa pode carregar. E eu lembro que eu falei: bom, você vai ter que continuar aqui comigo algum tempo, porque é um processo. E aí ela foi embora e não voltou mais. Alguns meses atrás, passados uns 3 meses do primeiro atendimento até esse último, ela voltou. E aí ela falou assim: olha, eu vim aqui para agradecer. E aí eu falei: meu Deus, agradecer o quê? Porque eu não fiz nada, eu só me questionei como é que eu poderia começar. Mas aí ela falou: eu te seguia antes no Instagram, eu achava que você era uma chata, eu achava que você era metida, eu achava que você era uma pessoa que não ia ser fácil de me relacionar. Mas naquele primeiro dia que eu vim aqui, eu me senti confortável, me senti ouvida, me senti bem. E aí eu fui para casa procurando uma resposta. Eu queria saber onde que eu ia achar a solução. Eram vícios muito pesados, eram problemas muito graves, eram dores muito enraizadas. E ela disse que um dia ela acordou pela manhã e tinha umas mulheres lá na casa dela, conversando com a mãe dela. E aí as mulheres falaram assim: a gente veio aqui fazer uma oração. E ela falou assim: ah, tá bom, mas eu não vou poder ficar. Deu no pé, fugiu. Passou o dia fora, almoçou fora, passou a tarde fora. E ela voltou no final do dia para casa e as mulheres ainda estavam lá. E aí ela falou assim: poxa vida, né? Eu fiquei o dia inteiro, não deu para fugir. Então, quando ela chegou em casa, as mulheres falaram: a gente já está indo embora, a gente só quer fazer uma oração por você. E aquela oração foi transformadora na mente daquela menina. Então ela voltou nesse segundo atendimento para me contar. Ela falou: eu sei que eu preciso de ajuda. Eu sei que eu preciso de ajuda terapêutica. Eu sei que eu preciso de ajuda para achar um emprego. Ela falou: mas sabe o que eu recebi? Naquele dia na minha casa, através daquela oração, uma paz que eu não tinha há muito tempo. E aí eu escutei essa história dela, eu me emocionei. Quando ela saiu da minha sala, eu agradeci muito a Deus, porque Ele alcançou aquela vida. Através daquelas mulheres que foram lá naquela casa fazer aquela oração. E não desistiram, ficaram lá até ela voltar. E eu agradeci porque para mim, aos meus olhos humanos, era uma coisa impossível aquela pessoa com tantos problemas resolver todos eles. Eu usei uma palavra complicada. Impossível não. Eu achava muito difícil. Nada é impossível. Mas aos meus olhos era trabalhoso aquela mudança. E para Deus foi como um piscar de olhos. Ela foi e se transformou. E ela voltou diferente, ela já voltou em paz, ela já voltou madura, ela já voltou transbordando um amor e uma segurança que parecia que era uma outra pessoa. Diferente daquela primeira que chegou lá. Enrusgada, cheia de peso, de problema. E aí a gente fala assim: poxa vida, mas uma transformação dessa é tão bonito de ouvir, né? Só que a gente esquece que no nosso dia a dia, a nossa transformação é tão importante, tão grande como esse exemplo que eu dei agora. O nosso
desenvolver aos poucos é tão importante quanto esse grande impacto que as pessoas sofrem quando elas conhecem a Deus. E aí a pergunta é: quem é você? Como você identifica a sua real identidade? E para a gente falar de quem é você, eu gosto muito de usar esse versículo que diz o seguinte: pois por meio da fé em Cristo, todos vocês são filhos de Deus. Aí responde um pouco, né? Quem é você? Sou filho de Deus. E embora a gente seja todos aqui filhos de Deus, a gente também é alguns papéis que a gente desempenha na nossa vida. É um pouco vago só falar, eu sou filho de Deus. Claro que a gente é. Eu sou amado por Deus? Claro que nós somos. Nós somos cuidados por Ele? Claro que sim. Mas e aí? E lá dentro? E no seu íntimo? Quais são os papéis que você desempenha na sua vida? E aí a gente vai agora falar um pouquinho de cada papel que nós temos na nossa vida. O primeiro papel que eu quero apresentar para vocês, e o papel que você desempenha inclusive na sua família, pode passar, por favor, é o papel de adulto. Tirando as crianças aqui presentes, somos adultos, certo? E em 1 Coríntios diz o seguinte: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Então, quem é criança aqui, tudo bem, pode pensar e agir como criança. Mas quem não é, tem que lembrar do seu papel de adulto. E como é que funciona a diferença entre uma mente de adulto e uma mente de criança? Pode passar, por favor. Eu gosto de falar que a mente de uma criança, pode parar aí, é como uma casa térrea, que tem poucos cômodos. A mente de uma criança é uma casa que só tem o primeiro andar. A criança só consegue sentir as emoções que ela aprendeu a ter desde o seu nascimento. Por exemplo, a criança quando nasce da barriga da mãe, ela se depara com a primeira emoção, o medo. A criança tem medo porque ela estava ali quentinha dentro da barriga, no líquido amniótico, né? E ela é puxada para fora, ela se depara com a luz, com uma mão agressiva, com o frio, né? Com a brutalidade do mundo onde ela está chegando. E aí ela conhece o quê? O medo. E a criança faz o quê? Chora. Então, a criança, ela entende muito bem de medo. Ela é uma especialista no medo. Quando a criança acorda de madrugada e fala, eu tô com medo porque eu tive um pesadelo, é tudo que ela sabe. É sentir medo. Não adianta falar, vira e dorme porque não é nada. É só um sonho. Não adianta. Você tem que entender que tudo que ela consegue sentir é o medo. E aí vem também o amor. Porque a criança nasce e ela é acolhida. Ela é amamentada, ela é limpa, ela é aquecida, ela é protegida, ela é acariciada. Né? A gente vê bebezinho na igreja, todo mundo escutando para carregar, né? O bebezinho, todo mundo quer carregar o bebezinho, porque é gostoso. Esse bebê, ele já sente o quanto ele já é amado, já está tendo acesso ao amor. E assim, o ser humano já descobre na infância o que é amor. E recebe esse amor. Por quê? Se nós estamos aqui vivos hoje, é porque nós recebemos amor. Não é verdade? Independente de ter sido criado por pai, por mãe, por vó, por tio, por alguém que nem seja da família, para você estar aqui hoje, você foi amado. Você foi alimentado, quando você não sabia nem segurar a sua própria cabeça. Você foi ensinado, você foi cuidado, você foi aquecido, você foi protegido para estar aqui. E aí, a criança entende muito de amor. Sabe a criança que a mãe vai trabalhar e ela fica chorando em casa? Ela não entende que a mãe vai trabalhar e vai ficar ausente. É sobre amor. E a raiva também é uma emoção que a criança desenvolve, sabe? Quando ela bate o pé, fica brava, faz birra no mercado, porque quer. Ela não entende que aquele momento não é adequado para comprar aquele produto. A criança está com raiva, ela foi contrariada. Ela está se sentindo irritada, frustrada. E assim é a mente de uma criança. Agora, passa por favor. Olha como que é a mente de um adulto. Ele é um sobrado. Tem um segundo andar. E quem mora nesse segundo andar não são somente as emoções, mas a razão. E só para vocês lembrarem bem dessa figura da casa, na nossa mente, no nosso cérebro, é bem assim que
funciona? Aqui na nossa nuca habita uma região chamada amígdala cerebral, que é a região das emoções. Está aqui, ó, no primeiro andar. Mas aqui na nossa testa, a gente tem o nosso córtex, que é a nossa razão. Então, primeiro andar, segundo andar. Primeiro andar, segundo andar. A criança está construindo o seu segundo andar. O adulto já tem. Mas vocês conhecem algum adulto que, embora tenha aspecto de adulto, aparência de adulto, tamanho de adulto, ainda age como se fosse uma criança? Ainda está no primeiro andar? Esqueceu de subir? Esqueceu de, opa, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. Não, o adulto, quando está com muita raiva, ele fica batendo o pé e faz birra de raiva. E ele vira as costas e se magoa, e ele se vinga, porque a raiva é muito grande. Então, ele esquece que ele tem o seu segundo andar, ele pode subir e pensar, e falar, eu preciso de tanta raiva assim? Será que é necessário eu ficar tão bravo desse jeito? É a mesma coisa com o medo. Se o adulto acorda de madrugada e fala, ai, eu tô com medo, tem um bicho-papão na minha cama. Opa, segundo andar. Ai, que bobeira, foi um sonho. O adulto tem para onde subir, a criança não tem. O adulto tem para onde subir, a criança não tem. O adolescente, quando se apaixona, né? Lembra como é que é? Tá apaixonado? É aquela sensação que aquela pessoa, nossa, ela é a única no mundo. Não existe mais ninguém perfeito como aquela pessoa pela qual eu me apaixonei. E o adolescente, ele conhece uma menina e ele fala, aquela menina é perfeita para mim. E aquela menina conhece um rapaz e ela fala, aquele rapaz é perfeito para mim. E a paixão, ela está onde? No cômodo do amor. O amor é a interpretação da paixão. É quando você decide realmente, quando você quer amar alguém e se dedicar a isso. Porém, a paixão é a emoção. É aquilo que a gente sente, o coração acelera, a mão fica suando, a dor de barriga, né? O adolescente, quando está apaixonado, ele está no primeiro andar. Ele não racionaliza, ele não sobe para o segundo andar, embora ele já esteja construindo esse segundo andar, ele não fala, poxa, será que essa pessoa é o ideal para mim? Será que realmente esse é o melhor, essa é a melhor escolha que eu estou fazendo para dividir e compartilhar minha vida? O adolescente, ele está tão apaixonado que ele está no primeiro andar. Quando você estiver com muita raiva, quando você estiver com um amor muito descontrolado, quando você estiver com uma emoção muito aflorada, com muito medo, muito insegura, porque depois as emoções vão ampliando, né? A gente vai conhecendo mais um monte delas. A coragem, a insegurança, a irritação. Tudo isso, quando estiver muito aflorado, lembra que você está no primeiro andar. E aí você só tem que fazer um simples movimento, ir para o segundo e pensar, eu preciso sentir tudo isso que eu estou sentindo? Faz sentido para mim? E quem aqui é pai e mãe, é importante construir, ajudar na construção desse segundo andar do seu filho. Eu lembro muito bem que quando eu tinha em torno de 17 anos, mais ou menos, eu acho, uma vez eu estava querendo viajar com uma amiga, eu nem lembro para onde, meu pai não deixou. Ele falou, você não vai. E aí eu falei assim, poxa, eu queria muito ir. Ele falou, mas não vai. Não vai. Eu era adolescente. E eu fiquei muito irritada. Ah, meu primeiro andar pegou fogo. Aí eu fiquei muito brava. Eu ignorava meu pai. Eu passava pela sala, eu virava a cara para ele. Ele cruzava com ele no corredor, eu ignorava ele, né? Para ele sofrer na pele que eu estava sofrendo. Eu estava no meu primeiro andar. E eu lembro que lá em casa tinha um galinheiro, no quintal de baixo. Eu fui lá no galinheiro. Fiquei lá observando as galinhas. Fiquei lá gastando um pouco de tempo para ver se me acalmava, porque eu estava muito brava. E meu pai foi lá atrás de mim. E ele estava passando por um problema naquela ocasião, né? Algumas pessoas aqui acho que até se lembram desse problema, quando eles trabalhavam no orfanato e o seu Tirso foi acusado de assédio, e ele foi preso. Seu Tirso era um grande parceiro e trabalhador no orfanato. E o seu Tirso estava preso naquela época. E meu pai estava ajudando naquele processo para comprovar a inocência dele. Depois foi comprovada a inocência dele, mas naquela ocasião específica, ele estava preso. E então eu lembro que eu estava ali no galinheiro, brava. E meu pai sentou do meu lado e falou assim para mim, eu só queria que você pensasse comigo o seguinte, eu estou passando por um problema grave. Eu estou com o seu Tirso preso, a gente precisa comprovar a inocência dele.
Para você é mais importante nessa viagem se divertir ou você ficar com a gente e apoiar esse momento doloroso que a gente está passando? E aí, hoje eu entendo, naquele dia eu entendi que ele estava me ajudando a construir o meu segundo andar e a pensar, será que tinha realmente tanto motivo assim para eu estar com raiva? Será que eu não poderia olhar para aquele cenário sem pensar só em mim? E entender a dor que eles estavam passando, que a minha família estava passando, que a família do seu tio estava passando e que a igreja estava passando. E que todos que sabiam a verdade também estavam passando. Crianças pensam como criança. Adulto pensa como adulto. Tem adulto que quer fazer o que está com vontade. Esquece dos princípios. Aí é pensar como criança. Tem adulto que bate o pé e faz birra. E não quer dialogar. E não quer escutar. E não quer orar ou ter tempo para ter uma resposta de Deus. Para saber o que fazer. É um adulto que ainda está vivendo no primeiro andar dessa casa mental. O seu papel aqui é assumir que você é adulto. Esse é o primeiro papel que você precisa pensar hoje. Agir como um adulto. O segundo papel que eu quero falar aqui, específico agora para os homens, é o papel de homem. Então esse momento agora vai ser para vocês, homens. O Senhor pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Cuidar. É tão interessante, né? Porque o homem, ele tem esse papel protetor de cuidar, né? As mulheres aí devem saber, né? Se houve um barulho lá no quintal, o que a mulher fala? Vai lá ver o que tem. O que está acontecendo, né? Em casa é assim, apareceu uma aranha, tem uma aranha lá na cozinha, né? Por quê? É o papel do homem proteger, cuidar. E o homem tem realmente esse instinto de cuidar, de proteger. Claro que eu não estou generalizando, né? Salvo as exceções, né? Que nós vemos também mulheres profissionais que também cuidam, que também trabalham na área da segurança, né? Mas é do homem esse cuidar. E o papel do homem, ele é diferente do papel da mulher. O homem é objetivo, é prático, o cérebro do homem é diferente. Eu lembro que quando meus filhos eram bem pequenininhos ainda, eu li um livro chamado Como Criar Filhos Meninos. Porque eu sou a única menina da minha casa. E eu não entendia muita coisa que passava na cabeça deles. E esse livro me esclareceu, me ajudou a entender que o menino, ele pensa diferente. E eu comecei a entender como é que funciona a cabeça do menino. Para eu parar de ficar me vitimizando e me diminuindo. Ou então também achar que eu sempre ia ser a minoria, né? É só compreender as diferenças. O cérebro masculino é um cérebro diferente. É um cérebro prático, é um cérebro rápido e é um cérebro protetor, que quer cuidar. A comunicação do homem é uma comunicação mais direta, né? A mulher dá 1000 voltas, né? Quer pedir para o marido assim, vamos passear? A frase dele vai ser assim, vamos passear, né? O homem fala assim, vamos passear? Ele foi direto. A mulher, ela fala, hoje está calor, né? Tá um dia tão lindo, faz tempo que a gente não sai. Aí a mulher vai dando volta, né? As crianças estão aqui na televisão, podia sair, dar uma passeada, até que chega lá, aí o marido fala assim, mas pô, é só isso? Era só ter falado, né? Porque o homem é direto, ele é objetivo, ele é prático, mas também tem uma coisa na mente dos homens, e me corrijam se eu estiver errada. Homem foi muito cobrado pelo pai. Assim como as meninas, como nós, mulheres, fomos cobradas pela mãe. A gente foi cobrada pela mãe para ser uma menina comportada, para sentar direitinho, para se cuidar, para se preservar. E os homens, eles foram cobrados pelos pais para poder se tornar homem, para crescer, para agir como homem, para ser um homem macho, de verdade. E aí, esses menininhos cresceram sendo cobrados para ser homem. E às vezes, fica aquela relação mal resolvida, de excesso de cobrança que teve dos pais.
E aí o homem se torna um homem, mas que de repente não aprendeu a chorar, porque foi muito cobrado para não chorar. O homem não chora. Às vezes esse homem cresceu e ele foi ensinado a cobrar o outro também. Porque, eu fui cobrado, nada mais justo do que eu cobrar. Ensino meus filhos cobrando. Trabalho na minha profissão cobrando. E é como se o homem fizesse uma relação entre o pai terreno com o pai do céu. E aí se tornasse só um pai. Eu assisti um documentário esses dias que se chama Mostre-me o Pai. Se puderem, assistam. E nesse documentário aparecem várias histórias de homens que têm uma relação de paternidade. Ou eram pais, ou eram filhos, falando sobre a relação com o pai. E tem uma entrevista específica de um homem que contou que quando ele era criança, ele viveu em lares adotivos. Então ele nasceu da mãe, ele morou com a mãe até os 7 anos, depois a mãe morreu, aí ele foi para um lar adotivo, ali ele não deu certo, ele foi para outro, e ele nunca teve um pai. Então ele se tornou um adulto, e deu tudo certo na vida dele. Mas um dia ele disse que ele estava na casa dele, no porão, e tinha um problema muito sério da empresa dele para ele resolver. E aí ele falou assim para Deus: poxa Deus, eu queria ter um pai agora para eu ligar e ele me orientar. O que eu tenho que fazer para resolver o problema dessa minha empresa? Por que o Senhor não me deu um pai para que eu pudesse ligar agora e tirar uma dúvida que eu estou? Então ele falou que lá dentro dele, ele falou, não foi audível, mas lá no meu espírito eu ouvi Deus falar: eu não fui um bom pai para você? E quando ele ouviu isso, passou um filme na cabeça dele. E nesse filme, ele lembrou de tudo. Ele lembrou que ele fez um bom casamento, que ele tinha uma boa parceira do lado dele, que ele fez uma família, ele tinha filhos saudáveis, que ele construiu a empresa dele e tudo ia bem, que ele tinha saúde. E aí, naquele momento, ele se ajoelhou, ele chorou e ele falou: Deus, o Senhor foi o melhor pai que eu poderia ter tido. Mas ele achava que a ausência de um pai estava associada naquele momento à ausência de Deus. E Deus está cuidando da gente em cada papel que a gente desempenha. E aí o pai, o homem, pode passar por favor, além de cuidar, ele se torna marido. O homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Então olha só quantos papéis um homem tem. Ele tem um papel de homem, ele tem um papel de pai, muitas vezes, se é pai, esposo, se é esposo, né? Cidadão, né? Indivíduo, trabalhador, provedor, o cabeça da família. Olha quantos papéis um homem desempenha. E aí vem um outro papel, que agora eu quero falar com as mulheres. E o papel das mulheres está descrito de forma bem detalhada em Provérbios 31. Depois vocês leem inteiro. Mas eu gosto de separar alguns versículos desse Provérbios que eu procuro ler com frequência para não me esquecer. Esse capítulo fala sobre a mulher ou a esposa ideal, né? Ela é esforçada e trabalhadora, é forte, respeitada, não tem medo do futuro. Ela fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando da sua família. Mais um, por favor. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. E o seu marido a elogia. E ai se de elogiar, né? Essa é a mulher. E agora, para as mulheres. Como é que você tem desempenhado o seu papel de mulher? A tua fala, o teu comportamento, a forma como você resolve seus problemas, a sua expressão, ela está de acordo com esse texto? Você é a mulher sábia que está em Provérbios? Você vive a sua vida assim, falando de forma delicada? Sendo uma pessoa esforçada, sem preguiça, com sabedoria, com delicadeza? Seus filhos te respeitam? Você é elogiada? Todos os dias, nós mulheres, a gente tem que se perguntar:
Eu estou me comportando como a mulher sábia que está descrita em Provérbios 31? Será que eu tenho desempenhado o meu papel de mulher sábia? E como eu falei no começo, sobre a nossa identidade, quem sou eu, a gente tem que analisar a nossa vida, que nós somos como um vaso de barro que está sendo moldado a cada dia. E esse vaso de barro moldado a cada dia, quando a gente se entrega e se permite ser transformado, é muito maravilhoso passar por esse processo. Eu digo por mim, porque Deus, nos últimos anos, Ele tem me moldado a cada dia. Primeiro Ele me tirou de um emprego que na minha mente eu ia aposentar lá. Eu ia ficar lá, até aposentar. Mas eu pedi para Deus uma resposta. É aqui o meu lugar? É onde eu devo estar? E nessa sede de obediência, eu só fui obediente. E eu lembro que no meu último dia de trabalho naquela empresa, eu voltei para casa dirigindo e falei, Senhor, agora me ajuda a pagar as contas. Porque eu abri mão de um salário. Eu abri mão da estabilidade desse lugar. Eu abri mão da segurança que esse lugar me proporcionava. E Deus foi me moldando nesse ano, na minha vida profissional, sem deixar nada faltar, nada faltou. Deus foi me moldando nos cuidados da minha casa, porque meu marido está aqui para confirmar. Eu nunca fui muito talentosa com tarefas domésticas. Eu nunca fui aquela pessoa muito detalhista, muito organizada, muito cuidadosa de forma extrema, com a organização, com as coisas. Eu nunca fui assim. Só que eu tenho buscado e tenho gostado de me tornar essa pessoa. Eu nunca liguei para lavar uma roupa, por exemplo. Eu sempre terceirizei, né? Quem ia na minha casa, eu vou pagar, vou trabalhar, ó. Aí eu pago para alguém vir lavar minha roupa, né? E mesmo que eu falasse, poxa, não lavou direito, não tem problema, né? Semana que vem a pessoa lava direito. Eu nunca tive esse cuidado, esse olhar clínico de falar, poxa vida, é a roupa dos meus filhos, é a roupa do meu marido. Deixa eu cuidar com amor. E Deus começou a trabalhar isso comigo, sabe? Mas Ele não começou leve. Ele não começou assim, vamos pegar uma roupinha fina aqui. Não, Ele começou pesado. Ele começou, quando começaram as aulas, e o uniforme da escola dos meus filhos era branco. Aí é pesado. Que daí não basta colocar na máquina, você tem que esfregar. E eu comecei a gostar de cuidar das coisas da minha casa. E como Deus é muito bem humorado, Ele falou, não para por aí não. Aí o Guilherme, meu filho mais novo, começou a gostar de futebol. E aí falando, vamos colocar numa escolinha, né? Vamos tirar da TV e vamos fazer o menino fazer um esporte, se movimentar. E aí ele começou a jogar futebol. E começou a voltar ao uniforme com terra, com grama, com barro. E adivinha a cor? Branco. A Mariana do passado ia terceirizar. Ia falar, mãe, lava pra mim, né? Sogra, olha. A moça que vai em casa, por favor, olha que estado. Mas Deus tem moldado cada área da minha vida. E hoje eu gosto, de verdade, de ir lá, olhar, ficou limpo. Dá trabalho? Dá trabalho, claro. E eu não estou falando que homens não têm que fazer isso, gente. Eu estou falando que a sensibilidade da mulher tem que estar também ligada a essas coisas. O homem é o protetor, o papel dele é esse. Agora o cuidado nos detalhes, essa delicadeza que está descrita na mulher, ela tem que estar com a gente. É o nosso papel. E tantos sonhos, tantos projetos que Deus tem moldado na minha vida. E se vocês também começarem a parar para pensar na sua vida, quanto Ele já não mudou você nesse último ano? Quantas coisas Ele já não te livrou nesse último ano? Nos últimos meses, nessa última semana? Ele é um Deus que cuida. É um Deus que se importa tanto com você. E que às vezes no automático e no dia a dia você se esquece. Ocorreu outro dia, eu estava com uma dor de cabeça muito forte. E eu tomei um lisador. Eu não sabia que lisador era um remédio que dava sono. Então eu tomei de manhã e eu fiquei o dia inteiro sonolenta. O dia inteiro. Tá bom, aprendi a lição. Lisador não dá para tomar de manhã, porque você passa o dia inteiro sonolento. Passou algum tempo,
Outro dia, de novo, uma dor de cabeça. Falei, não vou tomar alisador. É a única coisa que tem em casa. Eu não quero ficar sonolenta hoje. Quando eu voltar para casa à noite, eu tomo para dormir. Trabalhei o dia todo, aquela dorzinha incomodando. Cheguei em casa à noite. Todo mundo já tinha ido dormir, estava todo mundo no seu quarto. Eu fiquei na sala. Agradeci pelo dia. Fui deitar na minha cama. Quando eu deitei na minha cama, eu estava colhidinha, assim, quentinha. Como aquele homem falou, não foi audível, mas eu senti dentro de mim algo me dizendo, vai para a sala. Aí eu falei, não vou. Agora que eu estou aqui quentinha, debaixo da coberta, mas não levanto mesmo. E aí, de novo, vai para a sala. Eu falei, poxa, essa voz é da minha cabeça? Ou essa voz vem do meu espírito? Será que Deus está querendo falar alguma coisa? Mas eu acabei de agradecer, eu estava na sala 10 minutos atrás. Não vou voltar. E aí, pela terceira vez, me veio de novo esse pensamento. Vai para a sala. E aí, eu falei, tá bom. Voltei pro meu primeiro andar de criança, irritada, batendo o pé. Sentei no sofá, falei, tô aqui. Brava porque eu falei, tava deitada já. O que será que eu tenho que fazer aqui na sala? E quando eu sentei no sofá, me veio, toma um alisador. E aí eu pensei, poxa vida, eu tô com a dor de cabeça e esqueci de tomar um remédio antes de dormir. Então, para pensar, se não é Deus no detalhe, cuidando daquilo que até você esquece, que é bom para você. Eu não quis tomar de manhã, mas à noite eu queria tomar e esqueci. Eu ia dormir com a dor, porque eu acostumei com a dor. Eu fiquei o dia inteiro com ela. E aí eu falei, nossa, obrigada, Senhor, por me lembrar. Tomei o meu remédio, fui para a cama e descansei. E dormi bem. Esse é o Deus que cuida nos detalhes. Que cuida da nossa vida. Que está preocupado com as nossas dores, seja ela qual for. Então nós já falamos aqui do papel de adulto, que às vezes a gente volta a ser criança, mas daí tem que lembrar, opa, eu tenho meu segundo andar, deixa eu ir lá e me perguntar. A gente tem o papel de homem, que carrega outros papéis, né, como esposo, pai, provedor, cabeça. A gente tem o papel de mulher, que também abrange outros papéis, né, como esposa, mãe, mulher, cidadã. E a gente tem agora também outros papéis que a gente desenvolve em ambientes externos. E aí, eu quero deixar esse versículo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem uma outra versão que diz, guarda os teus pensamentos. É quando você tem que desempenhar papéis fora do seu lugar de conforto. É quando você tem um papel de profissional. Você está lá na empresa, e você trabalha naquela empresa, com pessoas diferentes de você, e você precisa guardar o seu coração naquele lugar. Não se deixar contaminar. É quando você está numa festa, e você está com pessoas diferentes nessa festa. É quando você casa com alguém e você se torna uma pessoa agregada de uma nova família. Aquela família não é a sua de sangue. Você se agrega a ela, você faz parte dessa família. É quando você participa de grupos de amigos, grupos de esporte, né? Grupo na igreja. Somos pessoas diferentes, mas somos membros de um mesmo grupo. Então, quando você é um profissional, quando você é um membro de um grupo, quando você é um amigo, quando você é uma pessoa que está lá fora, em ambientes diferentes, lembre que você tem um único papel, de guardar o teu coração, onde você estiver, de cuidar dos seus pensamentos. E aí tem duas formas de você guardar o teu coração. E é muito fácil a gente guardar um coração dentro de casa, né? Porque dentro de casa é confortável. Dentro de casa quem está com você é a sua família, que já te conhece, conhece seus defeitos, conhece suas qualidades, conhece os seus sonhos, os seus planos. É o seu lugar de maior conforto. Quando você está na igreja também é fácil, não é? É fácil. Por quê? Porque você está num grupo, num meio que é confortável, que você tem relações afetivas, né, que você ama. É fácil você ser forte, se proteger e guardar o seu coração em lugares confortáveis. O que eu quero dizer aqui do seu papel é quando você tem que desempenhar um papel
num lugar que é desconfortável, num lugar que é fora da tua realidade, num lugar que às vezes você não consegue ser 100% quem você é. E não pode, porque você tem que ter uma postura profissional, ou porque você tem que estar adequado àquele ambiente, ou porque você tem que se enquadrar naquele grupo, naquele meio. E as duas formas que você tem de guardar o seu coração é, primeiro, seja íntegro. Seja uma pessoa íntegra. Porque todos os dias, oportunidades aparecem. Todos os dias existem chances e propostas para você fazer o que é certo e o que não é certo. Todos os dias. Então, em ambientes desafiadores, lembre-se do seu papel de guardar o teu coração, de guardar os seus valores, os seus princípios, sendo primeiro íntegro e segundo, sendo autêntico. Isso é um desafio para mim, de verdade, eu vou confessar. Eu sempre procurei ser uma cópia, sabe? Primeiro eu queria ser uma cópia da minha mãe, né? Porque ela era referência de mulher para mim. E depois eu fui conhecendo outras mulheres que se tornaram referência, eu também queria ser uma cópia. Até que chega um momento que eu percebo que eu estou desperdiçando o que Deus me deu quando eu quero copiar o que o outro é. Então, a autenticidade é você ser exatamente como você é, quem você foi criado para ser. Não seja uma cópia. A gente pode se inspirar em outras pessoas, pode admirar, pode gostar. Só que a gente tem que lembrar todo dia de voltar para a nossa identidade. Para que você existe? Por que você está nessa família? Por que você construiu a família que você construiu? Então seja a pessoa autêntica, íntegra, onde você estiver. Em família ou fora dela. Em ambientes confortáveis ou desconfortáveis. Porque a gente não vai estar sempre protegido. Mas a gente pode lembrar que todo dia a gente tem a chance de fazer a escolha certa. De escolher o melhor. Por isso, busque essa sua identidade, entendendo os seus papéis na família, na sociedade, no trabalho. Reconheça a sua identidade e ame seu momento atual. A gente que hoje vive nas redes sociais, né, acompanhando a vida dos outros, é muito simples e muito fácil você falar assim, nossa, a vida dessa pessoa aqui, ó, tá boa, hein? É muito comum, porque aquela pessoa parece que ela tem tudo. Mas eu gosto de falar e lembrar que rede social, gente, é igual a vitrine de uma loja. Quando você entra numa loja e vê a vitrine, o que está ali exposto é o mais bonito. Se você entra numa loja de roupa, é a roupa mais bonita que está ali na vitrine. Mas você não sabe o que tem por trás do balcão. Você não sabe como é que está o depósito dessa loja. Você não sabe o que tem nos bastidores desse ambiente. Então, rede social, ela é uma grande vitrine. Você olha o que é bonito, porque a pessoa faz o quê? Ela escolhe o melhor para colocar ali. Mas você não faz ideia do que está por trás dessa vitrine. Do que está lá no depósito, no estoque. Então, não cabe a gente julgar se a vida do outro é melhor ou pior. Não é nosso papel. A gente não tem que viver mensurando a vida, se ela é boa ou se ela é ruim. Então, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa autêntica e ame a sua identidade. Ame a sua identidade e busque diariamente reconhecer essa identidade. Quem é você? Quem é você nos papéis que você desempenha em família? E agora eu quero deixar um alerta, um cuidado. E o cuidado no que você vai, como você vai desempenhar os seus papéis é cuidado com as distrações. Porque há muitas distrações na nossa vida. Muitas distrações. E aí eu gosto muito de um versículo que diz o seguinte: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Eu gosto muito dessa expressão.
Ele nos criou, Ele nos fez o que somos agora. Agora é a palavra. Foco no agora. Porque agora é tudo que você tem. Veja, agora nós estamos aqui, não estamos? É tudo que a gente possui, esse momento. Uma hora atrás já passou. O que virá uma hora a seguir ainda vai acontecer. O agora é o que nós temos. Só que agora também distrai. Por exemplo, quantas pessoas aqui hoje, enquanto eu estou falando, não deu uma viajadinha com o pensamento e falou: nossa, esqueci a roupa no varal. Ou, nossa, será que vai chover? Ou, o que será que eu faço de almoço na hora que chegar em casa? Ou, almoço hoje não precisa se preocupar, né? Ou então, o que eu faço amanhã na hora que eu chegar no trabalho? Quantas pessoas aqui não permitiram que a mente divagasse um pouco e fugisse do agora? Agora nós estamos aqui. Mas esse agora também se distrai. E existem 2 tipos de distrações. Primeiro tipo de distração, que você precisa tomar cuidado, porque ambas as distrações são muito usadas pelo mal. Primeiro são as pequenas distrações. As pequenas distrações são aquelas pausas que a gente dá e se distrai. Eu gosto muito de acordar de manhã e eu vou ler a Bíblia. Então eu estou lá, acordo, todo mundo ainda está dormindo, vou para a minha cozinha, abro a Bíblia e começo. Vou ler. Estou em Jó, comecei em Gênesis ano passado e estou seguindo uma ordem conforme a ordem da Bíblia. E de repente meu celular parece que ele tem saudade de mim, porque ele do nada faz bzz. Aí ele está ali na mesa, eu estou aqui com a minha Bíblia. Aí meu celular faz bzz. Aí eu olho, pronto, já me distraiu. Aí eu vou lá, pego meu celular, nossa, promoção na Shein. Aí já me distraiu da minha leitura. Daqui a pouco eu falo, opa, volto a ler, pego minha Bíblia, continuo aqui a leitura. Estou eu aqui, entendendo, me aprofundando, buscando, foco, sem me distrair. Meu celular não tem saudade de mim. Aí eu olho, chegou uma mensagem, deixa eu olhar. Essas são as pequenas distrações. Só que pequenas que também desviam do teu foco. E não estou falando só de leitura da Bíblia. Às vezes eu estou lendo qualquer outro livro, ou às vezes eu estou querendo estudar, fazer um curso, concluir uma aula, colocar uma ideia no papel, escrever algo que seja construtivo. E aí pequenas coisas me distraem. Às vezes eu estou lá no meu consultório, estou com uma hora vaga, e aí eu falo, bom, agora tem 1 hora. Olha só quanta coisa eu posso fazer em 1 hora. Eu posso ler, eu posso fazer uma aula, eu posso escrever uma ideia aqui, eu posso escrever um texto, eu posso fazer tanta coisa. Só que aí bate alguém na porta e fala, deixa eu conversar um negócio com você. Daí pronto, eu já me distraio. Eu perco meu foco. São pequenas distrações, conversas. Às vezes você está com foco e com a decisão de você manter uma vida ali íntegra, autêntica, centrada no que você quer realizar. Só que aí, alguém vem com uma interferência externa e te dá uma outra opinião. Aí você fala, será que eu devo? Te distrai do seu foco. Às vezes a língua, em Tiago está muito bem descrito sobre a língua. A língua ela pode incendiar uma floresta, uma pequena faísca. E a nossa língua se anima. Você já percebeu que às vezes você está numa roda, conversando, e você não concorda com aquilo que estão falando? Você não se enquadra naquele discurso, mas só para não ficar rejeitado ali, a tua língua se anima, e você começa a falar, e você começa a concordar, a participar da conversa. Você já percebeu que às vezes você está numa mesa, num aniversário, uma conversa informal, mas de repente ali virou uma fofoca. E você não quer fofocar. Você sabe o que você quer da sua vida. Você quer ser uma pessoa íntegra e autêntica, que exerce o seu papel até nos ambientes mais desconfortáveis. Mas aí a língua está ali, e ela se anima. Então antes que ela se anime, levanta, pega o pratinho e fala, com licença, depois eu volto. Mas não precisa voltar. A nossa língua se anima e isso causa o quê? Distrações, pequenas distrações. Escolhas ruins que a gente faz,
Então, quantas vezes eu lendo, o meu celular me chama e me distrai. Até que uma vez, sem brincadeira, eu estava lendo aquele testemunho de Paulo, quando Deus para ele na estrada e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele dia eu lembro que eu ouvi falando para mim assim: Mariana, Mariana, por que se distrais? Volta a ler onde você parou. E aí eu tinha que voltar. Por que você se distrai tanto? Eu falei que tem dois tipos de distrações: as pequenas, que são usadas sim de forma ruim, e as grandes distrações, que são aquelas que tiram a gente do caminho. As pequenas distrações tiram você do foco do momento. Agora, as grandes distrações tiram você do caminho. Alguns anos atrás, bem antes da pandemia, eu resolvi voltar a estudar. Que foi quando eu decidi mudar a minha carreira, deixar de trabalhar para os outros no departamento de comunicação, onde eu sempre trabalhei nas empresas, e começar a me entender melhor. Eu fui fazer um curso de programação neurolinguística. E nesse curso eu aprendi muitas coisas. E aí eu fui emendando um outro curso, com outro, e aquilo começou a me expandir. Eu comecei a ver coisas que eu não via em mim antes. E aí, naquela época, eu estava muito, muito distante de Deus. Mas distante no sentido de eu me senti tão autossuficiente com o que eu estava aprendendo, que eu entendi que eu não precisava de ninguém orientando e conduzindo a minha vida. Que tudo que eu estava conseguindo evoluir dentro de mim era mérito meu. Porque era meu esforço. Eu que pegava o carro de madrugada e ia para São Paulo estudar e voltava à noite. Eu que pegava o livro para ler. Era eu que tinha que ir lá me sacrificar. Era eu que tinha que ir lá e me cansar. Era eu que tinha que trabalhar e ainda estudar, e ainda cuidar de casa, e ainda sendo mãe, e sendo esposa, e sendo profissional. Então, para mim, Deus não tinha papel de relevância na minha vida naquele período. E algumas pessoas aqui acho que já conhecem essa história, mas eu vou resumir para quem não conhece. Como eu sou filha de pastor, eu me senti muito cobrada durante toda a minha infância e adolescência, para ser uma menina que andasse de forma regrada, que cumprisse com as obrigações que eram estabelecidas para mim, que o meu papel era um papel de filha de pastor. E isso foi gerando um peso para mim, conforme eu fui crescendo. Até que chegou um ponto que eu já estava casada, eu já tinha minha vida independente, eu já não era mais a filha do pastor, né? Embora eu seja sempre você, mas eu não era mais rotulada daquela maneira. Eu tirei de mim essas obrigações, e quando eu tirei de mim, eu não quis só tirar o peso das obrigações e a carga que eu mesma tinha criado para mim. Eu quis tirar tudo que tinha relação com Deus. Eu tirei tudo que tinha relação com Deus da minha vida. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a aprender muitas coisas. E eu comecei a me achar muito autossuficiente. E dessa maneira, eu me distraí. Eu me distraí não de forma pequena, quando o celular faz bzz. Não. Eu me distraí de forma grande. Eu me distraí quando eu achei que aquele caminho que eu estava levando e estava começando a construir para mim seria o melhor. E aí eu me distraí da palavra, eu me distraí do meu relacionamento com Deus, eu me distraí dos meus momentos de intimidade com Ele. Eu me distraí da minha fé. E eu lembro que nesse mesmo ano, que eu estava estudando, que eu me achava autossuficiente, e que eu estava totalmente distraído daquele caminho, eu fazia caminhada toda manhã, no quarteirão da minha casa, e eu parava assim, num terreno que tem lá, que é um terreno alto, e eu olhava naquele horizonte, eu via as nuvens, eu via os morros, eu via as árvores, e eu aprendi no meu curso que a gente tinha que entregar para o universo os nossos sonhos. E eu ia lá naquele terreninho e falava: eu te entrego, universo. Universo, receba. Universo, aqui estou eu. E eu me distraí. Só que eu me distraí. Deus não se distraiu. E um dia eu estava na minha casa, lavando louça. Botei um fone no meu ouvido. Que eu queria ouvir uma música, alguma coisa qualquer. E começou uma pessoa a falar.
Eu nunca mais achei esse vídeo, mas era um evangelista que estava falando, e ele falou assim: você entrega seus projetos para Deus? Você consegue dividir seus sonhos, seus planos com Deus? E eu estava ali lavando a louça, eu não estava a fim de ouvir nada sobre Deus. E aí aquele fone de ouvido foi introduzindo em mim aquela voz daquele evangelista falando aquelas palavras, e eu fiquei ali até terminar de lavar a louça. Só que dali eu saí e fui para o meu quarto. E naquele dia, Deus, que não é distraído, me trouxe de volta para Ele. E naquele dia, eu entendi que eu estava distraída do caminho. E naquele dia, eu ouvi, não audível, mas algo me dizendo assim: eu sou o Criador do universo. Por que você me diminui pedindo para o universo? Pode pedir para mim. E naquele dia eu fui resgatada de novo. Pequenas distrações tiram você do foco do momento. Grandes distrações tiram você do foco do caminho. Grandes distrações tiram você do caminho de Deus. Então, cuidado com as distrações. Cuidado para que os seus papéis não se percam nessas distrações. E, gente, eu não estou aqui condenando quem fala com o universo, porque cada um tem uma forma de ver o universo. Eu estou contando a minha experiência. Para mim, foi de grande relevância sentir Deus falando que Ele é o Criador do universo. Ele era maior do que aquilo que eu estava buscando. E ali eu me reencontrei com Ele. Mas como viver em família com saúde e fé? Voltando ao tema dessa aula. Pode seguir, por favor. Quando você busca a sua identidade se revela na mesma proporção que você conhece a Deus. Então, se você quer se conhecer melhor, você precisa conhecer a Deus melhor. Se você quer se aprofundar lá dentro de você, você precisa ir no fabricante. Que nós somos criação. E se nós somos criação dele, ele é o fabricante. Então vai no fabricante, tira suas dúvidas. Senhor, tem uma peça aqui que está errada. Tem uma peça aqui que não está funcionando. Tem um negócio aqui, ó, que não tá direito em mim. Tem um pensamento aqui que está me atormentando. Vá no fabricante, no Criador do universo. Vá direto a Ele. Porque na mesma proporção que você conhece a Deus, você conhece a sua identidade. Então, quanto mais você busca em oração, quanto mais você busca em leitura, quanto mais você busca em experiências com Deus, mais você se conhece. É isso. E eu que li tantos livros de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, não que não foram importantes, tá? É importante sim. É um caminho que Deus permite que você também se conheça. É importante sim ter uma ajuda especializada quando você precisa de alguém pegando na sua mão para passar por um processo doloroso. É importante sim você buscar conteúdos que te agreguem, que te fortaleçam, que te deixem uma pessoa melhor. É importante. Só que foi lá lavando a louça que ele me lembrou do mais importante, que eu tinha me distraído. Foi conhecendo a Deus que eu fui me conhecendo. E assim como você conhece a Deus, você também começa a entender os seus papéis sem se distrair. E aí você convive melhor com a sua família, convive em paz, convive com saúde, convive com fé. A tua convivência se torna harmoniosa. E você não tem mais com o que se preocupar. É só cuidar das distrações. É só lembrar dos seus papéis. É só buscar conhecer a Deus a cada dia. Esse Deus, Criador do universo, teu Criador, meu Criador, que ama, que lembra até de tomar um remédio, quando você esquece. Em Efésios diz o seguinte, que você já tem uma identidade. É um fato.
E Deus pôs em você a sua marca de proprietário quando lhe deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Você já tem uma identidade, você já tem uma marca. Segundo, o poder é o mesmo revelado em Jesus, ou seja, é um poder grande. Esse poder que age em nós não é a mesma... Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Terceiro, Deus nos dá a salvação de presente. É de graça. Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. Lembra que eu estava autossuficiente? Eu achava que era eu? E aí eu descobri que não tinha nada de eu. Que não tinha nada sobre mim. Que não era nada a meu respeito. Era Ele ali, o tempo todo, sendo fiel a mim. Mesmo nos períodos que eu não era fiel a Ele. Mesmo nos períodos que eu estava distraída. Pela graça vocês são salvos. E isso é um presente dado por Deus. Isso é um presente. Para concluir, independente dos papéis que você desempenha na sua família, independente dos papéis que você já exerce hoje, sendo adulto, sendo homem, sendo mulher, sendo profissional, sendo amigo, sendo agregado de uma família, sendo parte de um grupo ou de uma comunidade, independente do papel que você exerce hoje, busque conhecer a Deus todos os dias da sua vida. Você tem a marca, você tem a identidade, é a marca do Espírito. Peça que o Espírito então te revele esse grande poder. É grande, é o mesmo poder revelado em Jesus, quando voltou ao trono. E por meio da fé, receba de graça a salvação. Eu gosto muito de uma oração que Paulo faz ao povo de Éfeso. E essa oração, eu quero que vocês agora fechem os olhos para acompanhar. E preste atenção nas palavras que Paulo usa na oração que ele faz para agradecer a Deus pelo povo. Peço a Deus que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós. Nós, os que cremos nele. Pai querido, nós agradecemos. Nós agradecemos por esse dia especial. Especial porque o Senhor criou, nos permitiu estar aqui. Especial porque estamos conhecendo mais a Ti nessa manhã. E sabemos que, conhecendo a Ti, nós nos conhecemos melhor. Nós podemos desempenhar melhor nossos papéis em família. Nós podemos viver com saúde mental, com saúde física, com saúde emocional. Nós sabemos que vivendo bem em família, nós vamos contribuir com a nossa sociedade. Nós vamos agregar através das nossas vidas. Nós vamos transbordar o seu amor. Então, Pai, pedimos somente que o Senhor nos encha desse amor. Enche a ponto de transbordar, a ponto de sairmos daqui compartilhando o seu amor. Compartilhando com o nosso gesto, com o nosso olhar, com o nosso abraço, com o nosso sorriso, com a nossa palavra, com aquilo que o Senhor colocar na nossa vida, para que a gente possa cumprir. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá tudo o que precisamos. Nós temos saúde, nós temos a vontade de Te conhecer,
nós temos disposição, nós temos energia e nós temos papéis para desenvolver. Que o Senhor esteja à frente, ó Pai, dos nossos papéis. Que o Senhor esteja sobre a nossa vida, sobre todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe a cada passo, a cada projeto, a cada ideia, a cada ambiente que estivermos, seja ele confortável ou desconfortável. Esteja diante de nós, nos abençoando, nos protegendo, cuidando e usando a nossa vida para que a nossa identidade não seja uma cópia, para que seja a original, que nós possamos viver, Senhor, para aquilo que o Senhor nos criou. E que as pessoas, ó Pai, ao nosso redor vejam os milagres que o Senhor realiza na nossa vida. Porque confiamos em Ti, porque nos entregamos, porque aceitamos a Sua vontade, porque descansamos na plenitude do Teu amor. Em nome de Jesus, fica conosco. Seja, Senhor, o nosso universo. Seja, Senhor, tudo aquilo que precisamos e que tenhamos na nossa vida. Amém. Amém. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia de nuvem de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus sonhos. Te quero todo do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-lhe. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos.
sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Pai, me dá teu colo. São dias difíceis que eu e minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio à zona de perigo. Não te peço prata e nem ouro, pois não é tudo que preciso, mas te peço, vem Senhor, morar comigo. Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga um avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa. Pai, me dá teu colo, são dias difíceis que eu e minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio à zona de perigo. Não te peço prata e nem ouro, pois não é tudo que eu preciso, mas te peço, vem Senhor,